Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Bartíria Rocha, anfitriã do Elas Dizem, e hoje eu estou aqui com o Dr. Reginaldo Adorno, que vai conversar conosco sobre o caso da Amélia. Vocês podem assistir aqui nesse canal, no nosso canal no YouTube. Nós fizemos um episódio com a família da Amélia, a Vitória. E hoje o Dr. Reginaldo está aqui generosamente para trazer mais informações sobre o caso que está na justiça e principalmente para que a gente não deixe que a voz da Amélia, de tantas Amélias, não deixe que essas vozes sejam caladas. Então eu conto com você, fica conosco aqui nesse episódio, compartilhe com seus amigos, já começo aqui pedindo para que vocês compartilhem, clica aqui na mãozinha, curte esse episódio, se não é inscrito no canal, já se inscreva porque vai nos ajudar a levar essas informações para quem precisa recebê-las, tá? E quanto mais a gente propagar essas informações, mais nós vamos conseguir ter força para lutar por justiça nesses casos, né, doutor? Seja bem-vindo, doutor Reginaldo. Oi, Bartíria. Tudo bem? Muito feliz que você está aqui, embora o assunto seja triste, né? Mas por um lado, nos dá uma esperança de que temos profissionais como você e como tantos outros que estão aí pelas famílias para ajudar nessa luta por justiça. Mas antes de começarmos, eu gostaria de te pedir para que você se apresentasse para nossa audiência. Obrigado. Primeiramente, obrigado por essa oportunidade. Eu acho que quem tem informação tem tudo. Parabéns por essa iniciativa de trazer as pessoas. Igual você falou uma frase muito interessante: informação para quem precisa. E eu acho que esse é o objetivo desse podcast, desse programa e dessa iniciativa sua. Então, parabéns e muito obrigado por ter nos acolhido aqui nessa tarde. Meu nome é Reginaldo Adorno, sou advogado, advogo há 20 anos, sou especialista em direito criminal e estou hoje, no caso de Amélia, atuando na assistência à acusação, como a voz dessa família no julgamento de Amélia. E é uma grande honra estar aqui com você. E eu fico muito grata, esse caso da Amélia, já temos um outro episódio aqui, então peço que vocês assistam até para entender um pouco mais a dor da família, né, e por que nós estamos aqui hoje. Então é um caso que mexeu muito comigo, até pela minha história de vida, pela brutalidade com que tudo aconteceu também, né, e eu acho que nós, mulheres, acabamos ficando muito vulneráveis, né? E existem muitos homens bons no mundo, muito mais homens bons do que ruins, né? Você é um homem bom que está aqui. Mas o mal faz muito barulho, né? Faz muito barulho. E é importante que a gente entenda o que é possível para nós nessas situações. E aí, especificamente hoje, nós vamos falar do caso da Amélia, para que a voz dela não seja calada mesmo, e de tantas outras vítimas. Eu acho que várias vítimas falam pela Amélia, né? Um caso que tomou uma proporção muito grande. E que também, ao mesmo tempo que tomou uma proporção muito grande, também foi esquecido muito rápido, né? Foi se deixando de falar. E nós não podemos deixar de falar, doutor. Não podemos. E por isso eu te chamei aqui pra gente falar mais sobre essa situação. É um assunto que mexe comigo, tá? Então pode ser que eu fique Que mexe um pouco... com todo o estado, né? Todo o Brasil. Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas que realmente são humanas, que é a maioria da nossa população, né? Eu acho que foi um crime que chocou muito, como muitos outros chocam. Mas pode ser que em algum momento eu tropece aqui, tá, gente? Mas eu vou tentar seguir. Até porque a gente vai entrar aqui e eu gostaria de te pedir pra gente começar falando um pouco sobre a linha do tempo desse crime. Como que aconteceu isso? Porque a gente trouxe a família, só para te contextualizar, mas a gente tem que ser um pouco mais delicado com a dor do outro, Claro, né? Então, queria que você contextualizasse aí para nossa audiência como que se deu esse crime, a linha do tempo e os detalhes que você puder dar, claro, preservando aí Ok, claro. a sua... Você lembra que você chegou a acompanhar na imprensa à época? Eu acho que foi um caso que mexeu com todo o Brasil. Primeiro noticiou-se o sumiço de Amélia. A luta da família para saber o que aconteceu com a Amélia. E eu não estava no caso ainda, mas aquele caso como mexeu com todo mundo. Eu lembro perfeitamente de chegar em casa e ligar o jornal ou perguntar: e aí, tem notícia? Alguém já falou sobre alguma coisa? Porque não só eu, toda a comunidade, todo mundo que se envolve, todo mundo que
tem sentimentos, via dor da família. Então, foi um caso bem emblemático aqui no nosso estado. E ele repercutiu no Brasil, né? Quando eu tive a oportunidade de conversar com a dona Cristina, mãe de Amélia, mostrou mensagens do país inteiro, de pessoas dando apoio, de pessoas querendo saber o que aconteceu, pessoas mandando orações, vibrações boas. Então, foi um crime que ele teve essa nuance. Então, do sumiço de Amélia, quando foi noticiada, até infelizmente encontrá-la, passou-se um tempo que o jornal só falava disso, mídia, redes sociais, jornais. Então, assim, comoveu toda a população, né? Todo o estado de Goiás. Basicamente, preservando muito o que aconteceu, que as provas estão no processo, a Amélia foi dada como desaparecida em novembro de 2023, certo? E a família, no dia 30 de novembro de 2023, a família noticiou o desaparecimento de Amélia. E mais tarde, no dia 2 de dezembro, acharam o corpo de Amélia. Acharam o corpo em condições horrorosas e passou-se a investigar. A Polícia Civil fez um trabalho fantástico de investigação e acharam o autor do crime, certo? E daí iniciou-se o processo judicial. Teve um inquérito, que houve produção de provas, laudos de exames, laudos cadavéricos, todo quanto é tipo de laudo, todo quanto é provas científica que a Polícia Civil poderia fazer, a polícia fez para tentar, já que nós, infelizmente, a Amélia não estava conosco, para tentar solucionar aquele crime e achar os motivos, que o processo judicial é isso. Infelizmente, quando a gente chega nessa fase de processo judicial na ação penal, algo aconteceu. Nós temos que desvendar o que aconteceu, através do inquérito, através do processo, e ao final foi dado ser dada uma sentença. E o que aconteceu com o caso de Amélia foi isso. Ela desapareceu, a família notificou o desaparecimento, ficou aquela angústia de todos que estavam ali envolvidos. Depois a Amélia foi encontrada morta. E começou ali desenrolar esse novelo para saber como aconteceu, por que aconteceu, e descobriram-se que foi esse senhor que no dia sequestrou ela, certo? Violentou ela sexualmente. Depois de violentá-la, isso eu digo pelo que está na denúncia e que está no processo, não vou falar nada do que eu penso sobre o caso, vou falar de provas técnicas aqui, até porque a gente tem que tratar o direito com legalidade. E segundo os laudos, foram descoberto que ela foi violentada, sexualmente violentada, e depois foi morta por estrangulamento. E sendo morta por estrangulamento, ele ocultou o cadáver de Amélia, certo? Mas antes disso, ele a deixou em cárcere privado. Então foi feito um inquérito policial que concluiu que ele tinha cometido alguns crimes: homicídio, estupro de vulnerável, cárcere privado e ocultação de cadáver. E ele foi denunciado formalmente pelo Ministério Público do Estado de Goiás. E ele passou a responder um processo judicial, onde foi garantido a ele todo o contraditório, a ampla defesa, uma defesa técnica feita pela Defensoria Pública, e hoje ele tem advogado constituído. E depois desse processo foi proferida uma sentença de pronúncia. O que é a sentença de pronúncia? Nesses crimes onde envolve homicídio, crimes dolosos contra a vida, quem julga é o povo. É a sociedade. 7 jurados escolhidos entre a sociedade. E esses 7 jurados irão julgar esse senhor que cometeu isso com a Amélia. No final, entendeu-se que ele deveria ser submetido a esse julgamento. E é o que vai acontecer agora, dia 7 de outubro. Ele será formalmente julgado pelo Tribunal do Júri da comarca de Aparecida de Goiânia. 7 jurados selecionados entre as melhores pessoas da comunidade para poder julgá-lo pelo crime que ele cometeu. Esses 4 crimes: homicídio, estupro, ocultação de cadáver e cárcere privado. Ao final, sendo considerado inocente, vai embora. Sendo considerado culpado, o juiz vai aplicar ali uma pena. Eu espero que ele seja considerado culpado com pena máxima. Eu posso dar opinião, porque eu não sou do direito. Não, mas nesse ponto eu posso. Nesse ponto eu posso, porque é o nosso objetivo. É o objetivo do Ministério Público, o objetivo da assistência de acusação, que ele seja devidamente punido pelo que ele fez. Sim. Até porque nós temos um fato grave. Nós temos provas de que foi ele. Então nós vamos buscar, sim, com certeza, que a gente pode falar, buscaremos a condenação. Tem várias perguntas, mas antes, diretor, o cronômetro não está ligado. Aí eu vou ficar 3 horas conversando aqui, que eu converso mais com o Homem da Cobra.
E aí a gente não sai daqui hoje. 10 horas é o limite. E vamos lá. Como eu te falei, esse caso, não só esse, mas Uhum. esse, por ser muito próximo a mim, me revira um pouco, assim. Uhum. Mas, como que foi o dia? Onde que ele abordou a Amélia? Só porque isso é uma coisa que as pessoas têm muita curiosidade. Uhum. E, assim, com a mãe dela que a gente entrou um pouco nesses detalhes, mas é muito doloroso É muito falar sobre doloroso. isso, né? Isso. Então, como é que foi? Como que ele abordou a Amélia? Ele Uhum. já estava seguindo a Amélia antes? Ou foi ali, ele encontrou... Então, não se sabe se ele estava seguindo. O que se sabe é que a Amélia saiu de casa para buscar sua irmã na escola. E nesse momento ela foi abordada. Ele abordou, tem câmeras, e mostra, ele abordou a Amélia, já a pegou, já manteve o cárcere dela e já levou para essa residência onde cometeu os crimes. Que era ali na Na proximidade da proximidade. da escola, da casa Isso, dela, né? justamente. E aí, como que se deu a questão de que ele deixou o corpo ali, né, Uhum. numa calçada? Sim. Acredito que pelo que a mãe dela e a tia, as Cris, né, Uhum. trouxeram. Ele, em função de ficar aparecendo nas notícias e até de Sim. a mãe dele falar assim, nossa, é, eu me esqueci da frase que a tia dela falou, mas assim, nossa, não vai dar nem dar a oportunidade da família saber o que Uhum. aconteceu, algo assim. E ele foi lá e desovou o Uhum. corpo, mas eu não penso que ele tenha pensado na família. Eu penso que Entendi. ele quis se livrar do corpo, né? Uhum. Aí, naquele momento, primeiro entendeu-se que seria uma outra pessoa, né? Isso. Teve essa situação também, Teve. que até incendiaram a casa de uma Aham, pessoa. justamente. Mas aí, diante do corpo, diante das provas técnicas produzidas, diante de exames feitos, diante de filmagens que a Polícia Civil conseguiu ter do local, não restou dúvida que era aquela Ah, pessoa. então tinha filmagens foram encontradas Foram filmagens encontradas posteriores, filmagens né? depois, aí, quando encontra-se o corpo, certo? Aí começa toda a investigação já tinha, mas Uhum, aí direciona-se para determinada situação. Agora nós estamos tratando com um crime doloso, estamos tratando de um homicídio. Nós sim. temos um corpo que tem sinais de violência. Então vamos fazer exames, vamos fazer laudos, as constatações aqui e vamos seguir uma linha de raciocínio. Foi o que foi feito. Seguir uma linha de investigação. Então agora vamos investigar as redondezas Uhum. e foi encontrado. A partir do local onde ela foi A partir do deixada. local onde foi deixado e vamos atrás. Porque aí, toda investigação, ela parte de um princípio, certo? Houve crime. Ok. Aí nós vamos tentar descobrir o porquê daquele crime. E a gente vai desbaratando os nós, Uhum, certo? Região onde aconteceu, aonde que possa ter passado, quem são as pessoas envolvidas, os principais suspeitos e vamos por exclusão. A uhum. investigação ela é feita assim. Eu não sou policial civil, mas o Mas. que a gente vê é isso. E Uhum, vai fazendo por exclusão. Não foi fulano, não foi ciclano, não foi beltrano. Então, sobra esse aqui. Então, vamos lá nele. Será que esse aqui é realmente? Então, a polícia esgota até todos os meios de investigação, até porque é um procedimento formal, certo? E um procedimento que ele tem que prestar contas. uhum, Certo? No final, o delegado faz um relatório de tudo que aconteceu. Certo? E aconteceu assim, assim, assado. Neste caso específico de Amélia, a prova técnica foi fundamental para a descoberta de quem era o autor do fato. Certo? Então, por isso que eu falo que a Polícia Civil do Estado de Goiás fez um trabalho, Polícia Civil, Polícia Técnica Científica, Polícia Militar fez um trabalho extraordinário. E a gente estava falando aqui mais cedo, um processo de tamanha complexidade, com menos de 2 anos já conseguimos marcar o júri. Certo? Ah, você vai me falar, mas 2 anos, mas o uhum, que a gente vê hoje é que processo, crime, ele pode se delongar por muito tempo. Igual você falou, é, algumas vezes cai no esquecimento. uhum. Certo? Então, assim, foi um processo extremamente rápido. O Ministério Público sempre presente ali, atuando. O Judiciário sempre dando uma resposta efetiva a todos os pedidos e posicionamento. A Defensoria Pública também, no primeiro momento que participou da defesa do réu, também sempre atenta a prazo. Então, foi um processo que decorreu-se rápido. Certo? E também a produção de provas técnicas, porque a gente
para determinar que alguém é culpado ou inocente, a gente passa pela prova técnica. E a Uhum. prova técnica foi muito eficiente e rápida e eficaz. A prova técnica é a investigação? A prova técnica é a investigação de DNA, análise de circuito de monitoramento, Uhum. exames do corpo mesmo de Amélia. Por exemplo, a violência sexual só foi constatada quando foi feito exames. E ali foi constatado violência sexual. E foi O constatado DNA motivo dele da, também? o motivo da morte, que se deu por asfixia, certo? Uhum. Então, tudo isso foi constatado. Doutor, foi encontrado DNA? Bartira, vou te falar o que tem no processo, que foi o que está na sentença de pronúncia e as provas que foram, os laudos que foram feitos. Foi feito laudo de cadáver, laudos de DNA, foram feitos laudo de coincidência genética em perfis de bancos genéticos, foi feito laudo de pesquisas de espermatozoides, laudo de pesquisa de antígeno prostático, laudo de exame toxicológico, laudo de pesquisa de pelos, laudo de local do crime, de morte violenta, e laudo de vistoria do veículo. Então tem muita prova, tem muito. Eu vou falar assim, uma prova específica, eu só não vou entrar em respeito a tudo que foi produzido no processo, até porque isso vai ser discutido em plenário do Tribunal do Júri. Mas Entendi. esses são os laudos que foram feitos no processo e serão devidamente explorados. Até em respeito à memória da vítima, em respeito ao processo judicial, mas existem estes laudos no processo. Certo? Por isso que eu falei, o trabalho da polícia foi primoroso, foi muito abrangente e, na opinião desse humilde assistente de acusação, não tem dúvida quanto à autoria dos fatos. E aí você falou até uma questão, né, sobre essa questão do respeito à vítima, né, ao processo e tudo mais. E doutor, como que tem sido, como eu falei, eu sou leiga no direito, né, mas imagino que para você já seja, assim, habitual, já é, né, habitual lidar com famílias enlutadas, atuar como assistente de acusação, mas como é que tem sido para a família essa espera, né, pelo júri, essa espera pela justiça? Porque eu imagino, assim, que para a mãe o luto vem mesmo porque eu acho que ela não teve tempo para o luto É ainda, né? angustiante. Eu digo que é angustiante. Quando eu sempre começo minhas defesas em tribunal do júri, eu costumo explicar que ali é chamado Tribunal das Lágrimas. Ali todo mundo entra chorando. A família da vítima entra chorando, porque a vítima morreu, certo? O réu também entra chorando, porque, querendo ou não, é uma vida que vai ou não ser presa. A gente está lidando com liberdade, o bem mais precioso do ser humano. Então, essa angústia da vítima, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente já tenha uma experiência, ela também nos aflige, certo? Porque cabe a nós ali naquele momento ser voz de Dona Cristina. Em que pese Dona Cristina irá depor, passar a sua versão, mas cabe ao assistente de acusação e ao Ministério Público também ser a voz daquela família perante os jurados. Então, quando você fala como é que tem sido a angústia, infelizmente, certo? Eu digo com toda a propriedade, toda história precisa de um fim. Sim. E a de Amélia não teve. Você já parou para pensar que a gente inverteu toda a ordem da vida? De nascer, crescer, reproduzir, morrer, certo? Sim. Filho enterrar pai. Ela foi tolhida ali. Ela não teve oportunidade nem de sonhar, certo? Morta na idade que ela tava, do jeito que ela tinha, do jeito que ela foi morta. Então você imagina como é que é a angústia de uma família nesse momento. E essa angústia vem pra gente. Que a gente que tem sangue, a gente fala que tem sangue na veia, certo? Porque essa angústia, ela nos aflige também, certo? Então, assim, antes de tudo, eu sou muito grato a você, principalmente por ter publicado aquele dia, falado que a família precisava, e eu fui atrás, entrei em contato com você, e poder fazer parte dessa história, certo? E poder tentar dar um alento. Eu lembro, a primeira vez que conversei com a Dona Cristina, foi muito emocionante, certo? E ela falava, e ela fala até hoje. Hoje, por exemplo, nós nos falamos, discutimos detalhes do júri, como é que vai ser feito, quem vai poder ir, quem não vai poder ir, certo? O que vai ser produzido lá no tribunal do júri. Então, assim, essa história precisa de um fim. De um fim.
Para quem acredita, a Amélia precisa descansar. Para quem não acredita, a dona Cristina precisa ter justiça. Porque não é simples, não é enterrou e acabou, não. Ela precisa de ter uma resposta. Sabe? Aí você fala, hoje ele é condenado? Não, hoje ele não é condenado. Hoje está falando que ele vai ser submetido ao julgamento. A sentença de pronúncia não fala se o réu é culpado ou inocente. Ela fala que ele tem que ser levado a julgamento. Ele só vai ser condenado lá no dia se os 7 jurados, no caso, a maioria, decidirem que ele fez. Então tem toda essa angústia ainda. Aí você fica esperando naquela expectativa. E aí? Como é que vai ser lá no dia? O que eu posso fazer? E a gente absorve essa angústia. Então, o que eu posso te dizer é que tem sido desesperador. A família não dorme e a gente também se compadece de toda essa situação. Você também, com certeza, já viu, já sentou. Assim, é um caso que Sim, né, é um caso mexe muito com você. Comigo também. Sabe? A gente que tem filho, a gente que tá nessa luta diária do dia a dia, a gente pensa, nossa. Aí é tão angustiante que a família começa a pensar, onde que eu errei? Não, você não errou. Porque se a sua menina não puder ir buscar a irmã na escola, o que a gente pode fazer? A sociedade é que errou, né? A nossa sociedade Ele é que tá que errou. errada. Ele que errou. Eu falo sociedade no sentido de que a sociedade, em dados momentos, olha para a família, e eu fiquei muito indignada com essa questão, até te peço desculpa de interromper, porque nos dias que a Amélia estava desaparecida ali, e quando tudo veio à tona, eu ficava ali olhando Aham. as notícias, porque eu também não queria ficar mandando mensagem e Sim. perguntando, né? E eu li os comentários das pessoas e assim, eu fiquei muito irada mesmo. Aham. Ah, mas o que que essa menina estava fazendo na rua? A pergunta que a gente tem É, que fazer justamente. é essa que você acabou de falar. Por que que a sua filha não pode sair na calçada? É, E não precisa sair dentro de casa, isso acontece, justamente. né? Justamente. Então, assim, eu fico indignada mesmo, desculpa, tá? Não, mas é essa indignação que a gente tem que mostrar. Isso tem que ser falado, Batíria. As pessoas esqueceram de falar e vêm pro tribunal da internet, fica se julgando com balança, fica julgando os outros com balança própria. A gente usa aquela expressão, né? Não me meça por sua régua. Uhum. E é isso o que tá acontecendo, certo? Aí começa a questionar o comportamento da menina. Gente, pelo amor de Deus. É um absurdo isso, certo? Quem errou foi a pessoa que foi lá, pegou, sequestrou a menina, fez, violentou, matou. Exatamente. Isso Aí tem que entra ser na questão que a punido. gente estava conversando aqui há pouco, que é sobre o descredibilizar a vítima, Descredibilizar a vítima, né? justamente. Então, assim, o que que ela estava fazendo na rua? Por que que ela estava usando essa roupa? Uhum, Nossa, por que que ela estava fora de casa? Por que que ela foi justamente. sozinha buscar a irmã na escola, né? Justamente. E Justamente. a pergunta que a gente tem que fazer não é o Não é porquê essa. a vítima estava lá, Justamente. né? Porque a vítima não falou, isso é o que mais acontece. Mas por que você não contou em outros casos, né? Uhum. A Amélia não teve oportunidade nem de Não contar. teve nada de contar. Uma questão que também me nauseou nesse caso. Ela teve que carregar a bicicleta, por que que ela não gritou? Será que as pessoas elas não têm, doutor, a mínima sensibilidade para entender que ela tinha acabado de passar por um trauma, que É ela uma estava criança. paralisada, É uma criança, né? praticamente. Como é que você vai exigir isso de uma criança? Exato. Nossa sociedade, ela falha muito em proteção das Aí crianças, pergunta, né? por que não gritou? Adianta? E aí? Pra ser julgada também? E será que ela passou pela cabeça dela que ela poderia gritar? Ela estava assombrada, né? Justamente, tava abalada. Então aí você pensa, hoje, muitos casos de violência não são denunciados. Porque você chega em determinado local, a vítima é descredibilizada. Hoje, ainda bem, os tribunais têm entendido que a palavra da vítima tem uma valoração maior, tem uma especial valoração, mas em muitos casos descredibiliza a vítima. Aí, um caso grave desse, um caso que comoveu todo um país, certo? Vem alguém e pergunta, mas por que ela estava na rua? Se ela não puder andar na rua De dia. de dia para buscar a irmã dela na escola, o que ela vai poder fazer?
É a chamada inversão de valores, né? O valor está Sim, invertido tá aqui, invertido. inverteu aqui. E eu não sei, eu até saindo um pouquinho, mas sem sair, mas parece que de repente o adulto passou a ser infantilizado, incapacitado. Ah, Aham, coitadinho do adulto que toma a decisão, né? Que já responde pelos seus atos. E a criança, ela é adultizada. aham. O adulto está jogando sobre a criança a responsabilidade de discernir, nossa, aquilo que aconteceu, ou, nossa, eu vou correr, eu vou Ah, gritar. Gente, as pessoas não são tão frias e calculistas, a pessoa passou por um trauma. Às vezes ela vai ficar anos sem conseguir falar disso, porque o isso. cérebro paralisa. E muitas vezes, até como uma forma de proteção, o cérebro apaga um pouco aquela Apaga. imagem e ela volta anos depois, quando a pessoa tem condição de lidar. Então, isso é muito sério, a gente tem que ter um pouco mais de zelo. E tem uma máxima que eu gosto muito de usar na vida. E se fosse comigo? Como que eu Uhum. gostaria que as pessoas lidassem, né? Justamente. Desculpa, mas assim, esses assuntos desses comentários, É. dessa forma Eu, como as pessoas lidam, me aí, há inflama um pouco. algum tempo eu vi, não sei qual foi a fonte, provavelmente foi de internet mesmo, que existem estudos que quando você está sofrendo uma violência, se você gritar fogo, as pessoas prestam mais atenção do que você gritar socorro. Uhum. Não sei se isso é verdade. Não duvido. Não sei se isso é verdade, mas se for, olha que absurdo. Porque assim, fogo, a pessoa vai ficar curiosa pra ver se realmente tá pegando fogo. Aí se você gritar socorro, a pessoa, não, não é comigo, então eu vou embora. Ele cuida dos problemas dele. Assim, esquisito, né? Uma coisa É, difícil para nós pra é nós, difícil, mas justamente. para a maioria das pessoas, maioria não, Então, né? assim, Pra só muita- fechando aqui, que você perguntou como é que tem sido essa angústia, como é que tem sido essa relação com a família está angustiada, mas muito confiante na justiça, Bartieri. Que é o que nos resta. Ai, que bom. É o que nos resta. Pelo menos Né? isso, né? Confiar na justiça. E a gente acredita na justiça. A gente acredita no Tribunal de Justiça, a gente acredita no Tribunal do Júri, a gente acredita que justiça será feita, porque eu digo que o Tribunal do Júri, em que pese ter muitas pessoas criticam, eu acho que é a forma mais bonita de julgar. É quando você pega 7 pessoas da sociedade que estão sujeitas a tudo que nós estamos sujeitos, certo? Uhum. Tecnicamente, sem um conhecimento técnico do que é a lei, com conhecimento de vida, e aquelas pessoas vão julgar outra pessoa. Uhum. Culpado ou inocente. Aí as cartas vão estar na mesa, as defesas vão ser feitas, as acusações também, e essas 7 pessoas vão julgar. Ele é culpado ou ele é inocente. Então, assim, a família espera. Espera, e eu, também nós, esperamos muito justiça. É como você colocou, né? O que resta para a família agora é É, justiça, porque a justamente. Amélia não vai voltar. Não. Então, o que resta é ter esse momento. Eu assisto muito o canal do Beto Ribeiro e ele fala, né, que o momento do julgamento ali, a condenação ou não, mas a gente espera pela condenação, é o fechar do caixão da Sim, família, que ele isso. fala, né? São as vítimas vivas. E de Uhum. fato é isso. Porque até agora a Cris, ela não conseguiu viver o luto dela. Não. Ela não conseguiu de fato, porque ela. Aí até entra num assunto que eu quero trazer aqui para você explanar, porque a gente carece de informação. Nós somos muito mal informados, Uhum. de modo geral, na nossa sociedade no Brasil. A gente não sabe o que é possível, o que não é. Inclusive, muitas coisas eu só soube recentemente, porque eu assisto muito esse canal do Beto, que eu falei aqui. Sobre o papel do assistente de Certo. acusação. Porque muitas vezes a gente pensa que é o quê? Não, o Ministério Público. Uhum. E a gente, para saber informação, a gente vai ficar ligando ali para o Ministério Público Sim. ou se virando ali para tentar saber Uhum. como é que tá andando o caso. E nisso também, muitas vezes, os casos se estendem muito ali, porque às vezes a família também pode colaborar ali com alguma informação, Sim, né? sim. Enfim. E aí eu queria que você explanasse um pouco para quem está em casa nos assistindo sobre o papel do assistente de acusação, Certo. a Ótimo. importância, né? Porque Uhum. todos nós estamos sujeitos ou a Sim. cometer um Uhum. crime ou, né, a sermos vítimas. Segundo- Estamos aí na vida. Justamente. Então é importante a gente saber, né? É uma disposição legal que toda vítima tem direito a um assistente de acusação. O que seria o assistente de acusação? Seria aquele advogado que auxiliaria
o Ministério Público. Porque o titular da ação penal, aquele que pode denunciar, oferecer uma denúncia, é o Ministério Público, certo? Nos crimes de ação penal pública e pública condicionada à representação. Quais são esses crimes? Pública condicionada à representação é aquele crime que você sofreu e você vai lá para o Ministério Público e fala assim, eu quero que você processe. Uhum. E o incondicionado à representação é aquele crime que aconteceu, independente da sua vontade, ele vai ser processado, certo? Então, quando se trata desses crimes, onde o Ministério Público é o titular da ação, a lei garante à vítima um assistente de acusação. Aquele advogado que vai entrar no processo e vai auxiliar o Ministério Público. Auxiliar em quê? Em manifestações, em participação de audiências, certo? No caso do Tribunal do Júri, ser a voz da família perante os 7 jurados, solicitar diligências, juntar provas que entenda necessária também, porque, por exemplo, o Ministério Público ele oferece denúncia com base em um inquérito. Mas aquela família tem uma prova que é importante, não teve a oportunidade de juntar no inquérito. E também não teve a oportunidade de ir lá no Ministério Público e apresentar. Olha, senhor promotor, nós temos essa prova aqui, gostaríamos que juntasse. O assistente de acusação ele pode fazer isso. Junta determinada prova, participa de audiência. Então, toda vítima, certo? Toda vítima, ela tem direito a ter um assistente de acusação depois de instaurado o processo. E esse é o papel do assistente de acusação, advogado da vítima. Perfeito. E aí é uma questão que as pessoas sempre criticam bastante também, é o outro lado, é o fato de o acusado também ter um defensor, um advogado, né? E é uma questão que eu sempre escuto, né? Gosto muito de entender a mente humana, e por isso eu assisto esse canal que eu gosto muito do Beto Ribeiro. E uma das questões que eles falam bastante é sobre também que a outra parte, o acusado, ele também precisa de um advogado, né? Até porque, no caso da Amélia, nós sabemos, né, das provas, pelo que eu vi de vídeos e tal, são incontestáveis. Mas existem casos também onde inocentes são levados ali, né, a serem responsabilizados por algo que não cometeram. Então, o direito de defesa é garantido por lei, né? Então, todos têm. E o papel da outra parte, não necessariamente, é de inocentar, mas de garantir que as penas justas sejam aplicadas. O advogado, ele é fundamental para que se haja justiça. Por quê? Porque ele é a visão do réu. Ele está ali para defender o réu. E, às vezes, defender o réu não é somente brigar por absolvição. É brigar, igual você falou, por uma pena justa. Então, quando a Constituição vem e fala que o advogado é fundamental à administração da justiça, o advogado ele veio para isso, para que se haja justiça. Porque senão nós não teríamos justiça. Passaria uma acusação, você é acusado, a minha palavra basta e vamos condená-lo. Poderia ser substituído por robôs. Então, o advogado ele tem um papel fundamental na nossa sociedade. Fundamental. E, assim, por mais grave que a pessoa possa ter cometido, por mais grave possa ser o crime que a pessoa poderia ter cometido, é mais grave ainda ele ser condenado sem a presença do advogado. É inadmissível essa pessoa ser condenada sem a presença do advogado. Então, o advogado, quando a nossa Constituição vem e fala bem claramente lá que o advogado é fundamental à administração da justiça, por causa disso. Porque não se admite uma condenação sem a presença do advogado. E quem vai garantir o contraditório e a ampla defesa, que são princípios constitucionais consagrados e não se mexe? O advogado. Ah, mas está acontecendo isso. Eu quero que faça aquilo. Eu preciso que, para o meu cliente, seja produzida tal prova. Quem vai garantir isso? O advogado. Ah, durante o processo, isso aqui foi errado. Houve essa nulidade. O advogado. Então, assim, que eu falo muito para as pessoas. E nós, advogados criminalistas, sofremos muito isso, Bartilha. Às vezes a gente é confundido com o cliente. E não, nós não somos o cliente. Nós somos cidadãos que estamos ali advogando, lutando pelo pão de cada dia e defendendo direitos. Ah, você defende bandido? Não, eu defendo direitos. No caso aqui, a gente está falando do caso da Amélia, onde você está defendendo a vítima, caso, mas acontece... Como advogado. Uhum. Como advogado. Como advogado. Nesse caso, como advogado.
entrei como advogado para defender o direito de Dona Cristina, que é vítima. Que é vítima. Mas você também poderia estar atuando em um caso onde você Com estaria... certeza, Porque com é um certeza. direito É um direito do garantido pela cidadão. Constituição, Por né? exemplo, quando Dona Cristina nos procurou, ela falou, Geraldo, eu quero saber o que está acontecendo. Elas não sabiam nenhuma informação sobre o processo, estava bem Quando nós, difícil. eu quero saber o que está acontecendo. Sentamos no escritório, abriu o processo todo, Dona Cristina, nós temos isso, isso e isso. Saía uma decisão, mandava para ela, Dona Cristina. E não só de mostrar a decisão, Uhum. explicar. Sim. Olha, isso aqui foi decidido assim, porque precisa disso assim. Dá um porquê. Uhum. E às vezes o conforto não é nem falar não é nem dar na notícia ruim ou boa. Às vezes o conforto é explicar o porquê. Sim. Ah, mas por que disso? Ela Porque ter a assim, informação, né? Saber o que está é acontecendo saber o que também. está acontecendo. Eu percebi quando elas estiveram aqui que elas estavam muito angustiadas com a questão de não ter acesso às Foi. informações, né? Foi quando Uhum. eu publiquei lá pedindo e você se prontificou e sou muito grata a isso também, porque Foi Ludmilla, eu tava assistindo Foi a televisão. foi a Ludmilla Lud falou assim, não, falando. olha isso aqui. Gente, é porque a Lud tá aqui, tá? Por isso que eu olhei aqui. Ela não quer aparecer, mas ela tá aqui. Ela falou, não, olha isso aqui. Eu falei, estão precisando, eu falei, manda meu nome agora. Eu falei, manda agora, eu não te seguia. Eu falei, manda meu nome agora, eu vou usar aí, você já entrou Ela em mandou, ainda contato, bem a que eu gente já posso mais. marcou. Eu vi, já deu certo. Graças a Deus, foi assim, providencial. Nada nessa vida acontece por acaso. Amém, né? justamente. E a gente, por mais doloroso que seja, a gente não sabe, né, os desígnios de Deus. É E tem, verdade. enfim, eu não vou entrar no mérito religioso aqui, não, mas sou muito grata, né? E eu fico feliz que o Elas Dizem tenha sido essa ponte, né? Porque a dor da mãe, da tia, da família, da Amélia, nós não vamos conseguir diminuir, nós não vamos conseguir tirar, mas apoiar naquilo que... Apoiar. né, E lutar por justiça, né, confiamos, lutar por Bartieri? A gente justiça. pode lutar por justiça. Você, como parte integrante da sociedade, formadora de opinião, um podcast, elas dizem, tem um alcance muito grande, certo? Isso Nós somos piquititicos ainda, Mas tá, o alcance gente? é grande, o alcance é grande. E assim, é o que a gente pode fazer. Acho que é justo isso, a gente retribuir para a sociedade um pouco do que a sociedade nos dá. Verdade. Esse dar e receber, acho que entra nisso, informar as pessoas o que está acontecendo. E principalmente, igual você falou no começo, para que a Amélia não seja esquecida. E a Amélia, ela fala, né? O caso da Amélia, ele não é só da Amélia. Porque todas nós podemos ser, fomos, né? Ou, enfim, estamos sujeitos a isso na nossa sociedade, como ela é construída hoje. E não dar voz para esse caso, para mim, no meu caso, porque é um caso muito próximo a mim, né? Não dar voz para esse caso, mesmo sendo pequena, mesmo tendo uma conta pequena no Instagram, mesmo Elas Dizem sendo um podcast ainda em crescimento, seria calar minha própria voz. Sim. Né? Então, eu acho que foi nesse aspecto, e claro, é doloroso tudo isso para nós. Há muitas vezes, algumas notícias eu até evito ler em detalhes, porque dói, mas até nisso a Cris, Cristiane, né, que é a tia da Amélia, ela falou uma coisa que foi muito interessante, que ela falou assim, que a sobrinha dela foi tão... impactou tanto, né, que esse caso dela fez até descobrir o outro caso lá de abuso também. Mas ela também, toda vez que eu falo, né, que eu entro em contato, também tem uma partezinha de mim ali que cura, né? Então isso para mim também foi muito importante. E eu acho que é isso, a gente tem que enfrentar esses assuntos, a gente tem que falar, porque quanto mais a gente fala, mais a sociedade perde esse receio de falar. Justamente. Então as pessoas têm medo de falar, eu fui violentada, eu fui abusada. E é por isso que esses ciclos se perpetuam, e por isso que muitas pessoas estão por aí, andando livremente, né? Você viu? Anteontem, uma pessoa foi presa lá em Rio Verde, Jataí, que já era acusado de outros crimes, pegou uma mulher indo pro trabalho. Não vi. Sequestrou ela, violentou, matou,
Eu estava assistindo ontem no Jornal da Manhã. Uma coisa horrorosa. E o que assusta, Bartilha, é o aumento desses crimes, infelizmente, sabe? Esses crimes brutais. E ele foi preso lá em Jataí, tá preso, tá respondendo. Então, assim, foi um caso que apareceu na televisão anteontem. Eu E falo, tem câmeras mostrando. Ela estava indo 4 horas da manhã trabalhar, ela fazia esse percurso, saía de casa para trabalhar, a câmera mostra ela, ele vem, vestiu-se de ele vestiu de funcionário de limpeza urbana, foi lá. Ainda teve a audácia de passar no local do crime quando a polícia estava lá. E foi reconhecido, aí que a polícia foi pegar, foi atrás dele. mas eles são audaciosos, né? Você viu o caso daquele, lembra daquele caso da chacina de Sorriso? Não, me Lá no, institui. lá em Sorriso teve uma chacina. O cara entrou, eu vou resumir aqui, ele entrou na residência, por isso que eu falei, não é a questão de onde está. O mal, ele vai até onde está o alvo dele, gente. O que aconteceu? Ele foi até a... Ele entrou na casa, invadiu a casa, estava a mãe e as 3 filhas, o pai era caminhoneiro, estava viajando. Ele assassinou todas elas, né? Nossa. Teve vários tipos de violência, não entrei em detalhes. E aí, no momento em que a polícia estava lá na casa investigando, ele estava lá. Ele estava por perto. Foi isso que eu ouvi, né, em algumas eu vi no entrevistas. jornal, nesse caso que eu comentei aqui, eu vi no jornal exatamente o momento que ele passa, é reconhecido e a polícia vai atrás dele e consegue pegá-lo. E tem alguns que voltam, né? Tipo assim, voltam no local onde eles deixaram a vítima, né? É complexo para nós entendermos o que se passa na mente dessas pessoas, mas fato é que conversas como essa que nós estamos tendo aqui, elas precisam ser mais frequentes, sabe? Inclusive pelos agentes públicos. Elas precisam constranger. Uhum. Elas precisam constranger. Sim. Porque mostrar que a sociedade não tolera determinados crimes. A sociedade não tem que tolerar crime, mas tem um que elas têm que tolerar menos. E é isso que Exato. o grande objetivo disso aqui. E aí acaba que eu fico vendo, né? A gente fica tão indignado com alguns crimes, mas outros tão brutais. É até um pouco complexo e entra assim dentro do que eu reflito bastante, entra na questão de que a sociedade ela não olha para a infância e adolescência, assim, né? Então, assim, a criança, o adolescente, ele acaba sendo meio adultizado e, querendo ou não, na nossa sociedade, eu vou entrar até no assunto que não tem a ver aqui com o caso, mas só para contextualizar. Mas podcast bom é esse, a gente vem falando agora, vai falando de tudo. Aqui não tem roteiro, não, gente. Eu deixo as perguntinhas, mas aqui não tem roteiro, a conversa flui. Mas, assim, a nossa sociedade, ela vem, digamos assim, matando a masculinidade do homem, né? E eu vou dizer, assim, isso é uma opinião minha. Um homem de verdade, seguro de si, ele não violenta uma mulher, ele não violenta uma criança. Aí fala assim, mas a masculinidade mata. Não, não é. Porque um homem de verdade não violentaria, não machucaria. Então, eu acho que é uma coisa tão complexa que passa por uma construção básica do ser humano, sabe? Acho que a gente falha em educação, a gente falha em negligenciar as questões psicológicas. Eu vou só corrigir uma coisa. Eu não vou falar um homem de verdade. O machismo mata. O machismo mata. O machismo mata. É que eu falo assim, homem de verdade, porque pra mim, uma pessoa que comete uma violência dessa, né, eu nem posso nem chamar de homem, né? É chamado de homem ali só pelo sexo biológico, porque eu não posso chamar na construção social de um homem, né, formado. Eu digo que o machismo mata porque o que a gente está vendo de feminicídio, de aplicação da Lei Maria da Penha, que é uma lei que veio para coibir essas situações, que a gente está vendo. Parece que as pessoas perderam, né? Esse sentimento de posse, de pertencimento, de que a mulher me pertence, de que a mulher é uma propriedade, isso é machismo. E o machismo mata. Felizmente. E aí, mais uma vez, nós temos que lutar contra isso. Eu acho que o machismo, ele revela, né, digamos assim, um homem que ele se sente ele é tão diminuto
que ele precisa machucar alguém ali que talvez não tenha a mesma força Uhum. física que ele, ou tentar dominar o outro para ele se sentir importante, sabe? Mas isso assim é um assunto tão Isso é profundo, grande, né? Vai longe. mas que a gente tem que começar a falar. A gente tem que Tem. Isso começar a tem que falar ser sobre a construção do falado. ser Isso humano, tem que ser né? falado. Porque a gente E acaba. a gente é criado. Eu tô com 44. A gente é criado numa sociedade que nos prepara para isso. Sim. Infelizmente. Certo? Hoje eu tenho uma filha de 14 anos que ela veio para desconstruir tudo que eu tinha em mente. Tudo que É uma foi coisa pra te ensinar. maravilhosa. Eu sempre dou esse exemplo quando eu converso com meus amigos, homens. Uhum. Eu sempre dou um exemplo que a Júlia veio para desconstruir toda a ideia de machismo que eu tinha na minha vida. Júlia tinha 5, 6 anos e eu tenho outro menino, o João. Ele é mais novo e ele tava chorando no carro. Eu falei, João, para de chorar, você tá chorando igual uma mulherzinha. Olha o que eu falei. E Júlia tinha 6, então ela tem 14, 8 anos. Aí eu falei assim, pai, mulherzinha não pode chorar, não? Por quê? Não. Eu olhei aquela cena, a Ludmilla olhou pra mim e falou assim, responde. Eu falei assim, filha, desculpa. Eu não dei conta de falar mais nada, Martina. Eu fui pedir desculpa. E a partir dali foi aquele monitoramento constante. Sim. Né? Então, E aí desconstruiu toda aquela imagem. Assim, é tão pequeno, mas que tem um reflexo tão grande. Na construção. Você, você tá chorando igual mulherzinha. Até e assim, sabe? claro que tem. É vergonhoso. É vergonhoso. É vergonhoso. E tem uma construção. E eu uso isso como da exemplo. Lud, né, nesse aspecto de também trazer, né, um pouco da personalidade para ela ali. E uma questão que você falou que eu acho interessantíssima. E que eu falo, às vezes, as pessoas falam assim, eu acho assim que a gente tem que buscar, de fato, e talvez seja utópico, que talvez eu não veja isso acontecer, né, na minha vida, assim, mas espero que nas gerações futuras, eu acho que tem que haver um entendimento de que a construção do ser humano é uma responsabilidade de ambos. E quando a Lud esteve aqui, a gente falou sobre a questão da família, né, direito de família. Quantas famílias com pai ausente, né? Quantos pais saíram para comprar cigarro e não voltaram? Quantas mães que tem que ser esteio de casa, sozinhas, trabalhar, cuidar de filho e tudo mais. E aí, não trazendo essa carga para cima das mulheres, mas nós também temos a responsabilidade, que é de criarmos homens, porque a primeira mulher que o homem tem contato é a mãe. Qual é a imagem que eu passo para eles? O que eu ensino para eles sobre mulher? E aí tem também toda essa questão estrutural né, do pai que vai comprar cigarro e não volta. Acaba que a referência masculina que o homem tem é aquele. Gente, isso aí é um assunto para a gente trazer 10 psicólogos aqui, 3 advogados e conversar, porque é muito intenso. E aí a gente acaba culminando muitas vezes nessas violências. Por quê? A construção da nossa sociedade tá, e as pessoas estão se sentindo cada vez mais confortáveis para cometerem, não é? Isso. As pessoas estão menos constrangidas. Por isso que eu falo, a gente tem que constranger. Tem que constranger. Eu falo assim, olha, aqui eu estou aqui e aqui você não se cria, aqui você não brinca. Isso é sério. Essa atitude que você está tendo é séria. Não é só uma brincadeira. Não é porque você foi criado assim que tem que ser sempre assim. A gente está em uma sociedade com constante transformação e a gente tem que se transformar também, certo? Essa discussão, Bartíria, essa discussão que nós estamos tendo aqui, é uma discussão que a gente quer levar para o dia do julgamento. Quando muitos se falam em culpa da vítima, nós temos que falar em culpa do réu. Nós temos que falar que ali era uma pessoa que tinha opção. Ele tinha opção. Ele tinha opção. Ele poderia ver aquela menina passando, que menina bonita. Vai com Deus. Sigo a minha vida. Ele escolheu. Escolheu. Ele quis. Sabe? Foi feito exame de sanidade mental nele. Não tem nada de louco. Nessa hora, todo mundo quer dizer que é doido, que é doente. Defesa né? É doença, é porque eu tenho uma doença. Eu que eu tenho uma doença. Aí eu não respondia para mim. Responde, claro que você responde. Você sabe o que você fez. Você teve consciência de ir lá, sequestrar, estuprar, falar, olha, o que eu fiz? Vou matar. Nossa, estuprei e matei, agora eu tenho que esconder. Esconder. Tudo foi consciente, tudo foi ato consciente. E essa discussão que a gente tem que trazer.
para a sociedade. E no caso de Amélia, é a discussão que nós vamos ter que levar para o tribunal do júri. Por quê? A gente tem que mostrar. Olha aqui, ó. Isso é errado. Isso é errado. Não tem outra palavra para falar. Aí eu penso que isso foi assim. Não temos o meio termo aqui. Aqui eu costumo dizer que é bíblico. Sim, sim, não, ponto. Certo? Você fazer isso com uma menina aí, uma adolescente, uma criança, que tinha toda uma vida para frente, isso é errado. Então, esses comportamentos, a gente não tem que ter meio termo. O meio termo mata. O meio termo violenta. Ah, ele fez isso, mas ele é bom. Mas naquela hora ele não é bom. Ele não foi bom. O que ele fez para fulano, ciclano e beltrano, refletiu pro resto da vida deles e passou. É igual quando um homem... Passou para filhos e né? assim por diante. Quando o homem agride uma mulher. Ah, não, mas foi só aquela vez. Tá, mas foi só aquela vez, só que como você acabou de colocar, ele escolheu. Então, tudo bem, foi só aquela vez, mas que ele assuma as consequências da decisão que ele tomou. Simples assim. Né? Aqui não tem que ter meio termo. Aí o meio termo perdoa aquela primeira vez. Aí vai ter a segunda. Aí você começa a procurar subterfúgios. Não, mas ele fez isso, mas ele é bom nisso. Ele é um bom filho. Ah, mas a mãe dele me ajuda. Ah, mas ele não deixa faltar nada aqui em casa. Aí sabe o que acontece? As pessoas não ficam mais constrangidas. Aí, por fim, ele fala, eu fiz isso que eu te amo. Aí você pega uma coisa sublime, que é amor, aí você usa pra justificar um lixo. É isso que eu falo. E aí você cria uma dependência sem constrangimento nenhum. Sem constrangimento nenhum. Exatamente. E aí justificável. Existem certas coisas que não tem justificativa. Você falou, né? Ah, eu te amo. Aí a mulher ali, às vezes, ela foi criada, que entra dentro dos papéis que você falou da criação ali. Ela foi criada para assumir aquele papel ali de, nossa, se você não tiver um marido, sua vida não é completa e tudo mais. E aí essa busca desesperada por um marido acaba fazendo com que... Onde que tá escrito isso, né? Onde que tá escrito? Não estou generalizando, tá, gente? Só tô dando um exemplo aqui. Mas é importante a gente fazer esses paralelos, porque... É toda uma construção, né, de uma sociedade e dessa questão, como você falou, os casos de violência contra a mulher, contra crianças têm aumentado. E aí a pergunta, doutor, tem aumentado ou a visibilidade desses casos tem aumentado? Qual que é a sua opinião? E eu tô pedindo a sua opinião. A minha opinião. Eu acho que sempre existiu, mas a visibilidade tem aumentado. Os meios de informação também estão mais acessíveis, certo? Então, as pessoas têm mais acesso à informação e, consequentemente, a meios de denúncia. Existe um trabalho de conscientização maior, certo? Porque há 20, 30 anos, determinado ato, você não considerava que era... Estupro, por exemplo. Não estou falando nem estupro. Nem sei se poderia falar. Há 20, 30 anos, determinado ato não era considerado que era uma violência. Por exemplo, dá um exemplo meu que eu falei aqui. Há 20 anos... Não, vamos tacar a 30. Falar que você tá chorando igual uma mulherzinha não incentivo pra você parar de chorar e falar, não, eu sou homem. Certo? Então as coisas mudam. Mas aquilo ali poderia ferir no âmago a pessoa. Sim. Certo? Às vezes ele não queria parar de chorar, Martíria. Exato. Às vezes eu quero continuar chorando, eu preciso chorar, eu preciso me extravasar, eu só vou me curar quando eu chorar. E por um conceito criado por uma sociedade, eu tive que parar de chorar para ser considerado homem. Peraí. Olha que violência, que coisa horrorosa. E aí essa coisa de que não é o chorar ou não chorar que faz o... Justamente. Né? É o que falávamos lá atrás, quando falei desses homens que se sentem tão diminutos. São pessoas que às vezes nem sabem nomear o que sentem, o que pensam ali, exatamente porque faltou um acolhimento na infância. Faltou um acolhimento, talvez, justamente. Desse choro. O acolhimento do choro, o acolhimento do que, eu quero... A gente vê lá em casa. Os meninos começam, já estão numa fase que não são crianças, nem adolescentes, às vezes são adultos. Começam a rondar, igual gato.
Aí você deita aqui no colo. Aí vem deitar no colo. Você quer colo. E você ensina também, até voltando no caso da Amélia, mas você ensina também que as frustrações acontecem. Vai Sim, chorar, frustrou, lógico. chorou, Frustrou, passou. chorou, passou. Aí a gente não acolhe, aí chegam esses adultos que não aprenderam que tem coisas que ele não vai poder É. ter. Aí ele bate. Ele bate, Aí ele violenta. violenta. Ele mata. Às vezes ele mata. Não, se não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Justamente. Uma coisa que eu também ouvi foi que, assim, o feminicida, eu acho que foi eu não me recordo quem falou, tá? Então, não fui eu, não é minha essa frase, Uhum. mas trazendo aqui, de que um dos maiores prazeres do feminicida é que aquela mulher, ela não vai ter outro homem. Então, assim, ela não vai. Ele foi a última coisa que ela viu antes de ser assassinada, né? Interessante. Então, eu não lembro se foi um psicólogo que eu ouvi falando isso, mas pra mim faz sentido, porque é uma posse tão grande, né? Não vai ser minha, então não vai ser de ninguém. Não vai ser de mais E ninguém, né? eu vou ser a última coisa que você vai ver em vida, né? Que egoísmo, né? Que coisa maluca. De onde que ele tirou isso? A nossa sociedade precisa urgentemente. Quem autorizou ele a pensar assim? De onde que ele tirou essa autorização de que alguém é de alguém? É triste, né? E a gente pensar assim, a gente tá vivendo isso aqui. A partir do momento que um ser humano se sente no direito de tirar a vida, né? Tirar a liberdade da pessoa de ir e vir, de tirar a vida porque ela não quer estar ali ao seu lado, né? Por isso que eu penso que isso sempre existiu. Sempre existiu. As pessoas, você tá casada e 5 anos de casada você já vai separar, não sei o quê. Minha mãe viveu 60 anos junto, certo? Meu avô também, 90 anos, sei quanto tempo junto. Aí eu te pergunto, era dada oportunidade para eles, pelo menos, pensar em separar? Não existia essa possibilidade. Não existia. Né? E eu digo coisas de 30 Principalmente anos. para mulher, né? Principalmente para mulher. Então, hoje, a gente tem mais acesso à informação e a gente sabe que é possível. Muito se fala assim, saímos aqui, mas o bom do podcast é a gente poder também trazer essas provocações. Mas muito se fala assim, o marido provedor e a esposa ficar em casa, né? Gente, eu não opino na vida do outro, né? Mas eu sou a favor de que a mulher, ela tenha a sua independência de segurança, entendeu? Porque se em algum momento esse relacionamento não estiver mais te fazendo feliz, não estiver mais sendo saudável para você, você pode simplesmente seguir a sua vida ali. Então, mas nem todas as pessoas têm essa construção de sociedade. E até voltando até um pouco na situação da Amélia, nem toda família tem condição de ter um motorista particular para levar e buscar os filhos na escola, né? É pouquíssimos tem, né? Então, assim, são muitas questões que eu sei que é individual, os meus problemas são meus. Só que se nós, enquanto sociedade, a gente não se envolver nessas situações, que eu sei que são dolorosas. Por exemplo, me falaram assim, sobre gravar com a família da Amélia, me falaram assim, nossa, mas você vai fazer isso, vai ser muito doloroso, vai ser muito difícil. A primeira coisa que eu falei pra ela foi o seguinte, eu sou uma adulta hoje, né, eu consigo lidar com isso. E uma outra questão, se a gente não encarar, se eu achar que esse problema não é meu, ele é seu, que é advogado dela e da família, eu vou continuar vivendo numa sociedade disfuncional como a gente vive. Então, é a forma que eu tenho de fazer a minha parte. De me envolver, de opinar, né? De cobrar também. Eu cobro isso de políticos, tá? Em quem eu votei, eu vou lá e cobro. E aí? Votei em você porque tinha essa pauta. Cadê? Não tá trabalhando ela, né? Por ser fundamental, né? Eu faço isso, mas eu sou uma. Se todo mundo fizesse um pouquinho, falasse sobre os assuntos, e não só sobre esse, gente, sobre várias outras situações da nossa sociedade, a gente conseguiria, talvez, construir uma sociedade melhor, não para nossa geração. Ainda bem que você fala, mas Partilha. Ainda bem que você fala, porque senão elas não diriam. Porque aqui elas dizem, né? Elas dizem. Mas ele também colabora com a gente. A gente aceita homens aqui. Que bom. A gente não tem briga com os homens, porque a gente quer que os homens entendam que o papel deles é importante nas nossas vidas, mas o nosso papel também é importante. Claro. Então, eu sempre trago essa
Eu trago o podcast no sentido de todo homem que quiser vir aqui, ou às vezes eu chamo também Aham. quando vejo ali, nossa, assunto interessante, vamos conversar, vamos levar lá pro podcast, porque eu não quero uma sociedade separada. Eu não quero homens de É. um lado, homens, mulheres do outro. Não, a gente precisa trabalhar juntos, homem e mulher, para construirmos uma sociedade melhor. Aham. É A isso que eu Ludmilla fala penso. muito isso, né? A Ludmilla fala muito É, assim: não é porque eu sou mulher, porque eu também sou mulher. também sou. Também sou mulher. Isso é forte, né? É, É pesado isso. exatamente. E é uma coisa que eu aprendi com ela. Não é porque eu sou mulher, porque Uhum, eu também sou. Mas eu sou exa- antes de ser mulher, eu sou outras coisas, exatamente. sabe? Então, e assim vai. E é muito. Foi muito legal a gente entrar nesse assunto, né? Porque a gente precisa é, parar de bater de frente, né? Aí, as redes sociais, mulheres de um lado, eu entro às vezes nos posts no Instagram, mulheres de um lado, homens do outro, mulheres atacando homens Aham. atacando as mulheres. Então a gente precisa trazer para uma maior maturidade aí esse debate, essa discussão, porque senão a gente não vai construir uma sociedade melhor. E uma sociedade melhor é uma sociedade segura, uma sociedade digna, uma Uhum. sociedade. Porque, voltando mais uma vez no caso da Amélia, que é por ela que nós estamos aqui hoje, mas a Amélia teve seu direito de liberdade cerceado, Cerceado? né? Cerceado. É ter todos os direitos dela Todos cerceados. os Todos. seus direitos. Então, Todos. eu Não falo só de de liberdade, liberdade, assim, no sentido de viver, de viver. né? Ela não pôde viver. Ela não pôde viver. Por causa de quê? Por causa da Alguém vontade de uma decidiu. pessoa. Alguém decidiu que iria satisfazer a Vontade. sua vontade, e a vontade dessa pessoa era que. Então, assim, é uma discussão que a gente tem que. Não, a gente não pode deixar esfriar, Não sabe? pode. Não pode, porque, infelizmente, outras Amélias surgirão, E surgem certo? todos os dias, né? Surgem todos os dias. Outras Amélias foram esquecidas, certo? Então, cabe a nós, como sociedade, não deixar que elas sejam esquecidas. E cabe a nós lutarmos para que elas não existam mais. Isso é fundamental. E o poder público, ele vem, ele toma as suas atitudes, certo? Mas ele não tem condições de estar em todos os lugares, Exato. né? Hoje nós temos um amplo policiamento, nós temos tecnologias, nós temos uma polícia que funciona, certo? Nós temos uma segurança, mas infelizmente não conseguem estar em todos os locais. Até porque esse criminoso, ele é silencioso. Porque se ele falasse, hoje eu vou matar, Uhum, eu tenho certeza que a polícia já ia em cima. uhum. Aquele filme do Tom Cruise, tem Eu do não sou. programa Pré-Crime, que isso é uma sociedade perfeita. Aham, Antes do crime acontecer, a pessoa vai lá e é vai. condenada. Nós Aham. não vivemos nesse crime. Minority Report, eu acho que é um negócio assim, não me lembro. Mas tem esse programa, uma Uhum, sociedade utópica para uhum. frente aí. Mas em que pese nós temos hoje excelentes policiais, uma segurança pública efetiva, o criminoso ele não avisa, ele faz. Certo? E cabe a nós lutarmos contra isso. Porque, embora ele não avise, ele dá sinais. E aí entra o que eu falo do papel de toda a sociedade, né? Da família dele, Aham. né? Porque ele Também, já tinha um histórico, também. né? Porque, por exemplo, e eu estou generalizando, pelo amor de Uhum, Deus. A pessoa que faz errado, aí vem o familiar e passa a mão na cabeça. uhum. É o que a gente vê demais. Não conscientiza do erro. Justifica. Aquele erro foi justificado. Aí vem um próximo erro. Justificam também. Aí vem o terceiro erro. Não aceitam que o filho ou filha possa ter feito aquilo. E ali está uma escalada. O Vai segundo é ficar cada maior vez que o mais primeiro, confortável, né? e ele vai ficando mais confortável em fazer, e fazer, e fazer. Por fim, acaba numa tragédia. E tem uma questão de, tipo assim, voltando nessa questão aí, que esse assunto dá pano pra manga. A gente fazia um podcast de 6 horas e ainda sobraria assunto, mas assim, a questão dessa subjugação da mulher, né? No Uhum. sentido de que assim, o homem vai lá e abusa, violenta. Em muitas famílias isso vai ficando ali, todo mundo finge que não É cultural, né? aconteceu, né? Cultural. Às vezes é cultural. E aí
isso vai escalando. Então, com certeza, até porque tem histórico, né? Enfim, com certeza não foi a primeira vez que ele cometeu Uhum. algum tipo de abuso. Sim. Mas foi escalando também, Eu né, no não caso sei da Amélia. não posso te falar se com certeza foi a primeira vez ou não, mas o que eu posso te falar é que deu sinais. Existiram sinais. Até que no exame de sanidade mental dele Ele não tinha mostra. histórico? Parece não, né? O outro que tinha? Eu não Eu tô sei. confundindo. Não sei. Não, Acho não, que o não outro vou te tinha. passar essa informação porque eu realmente Não, não eu que sei. estou falando, tá, Aham. gente? É porque eu confundo as coisas, é porque É porque é um processo muito grande. é muito grande A e gente porque eu vai nas acompanhei do partes começo. É. específicas, então. O E é outro uma é. coisa que, pra mim, como assistente de acusação, e sendo bem realista, não me interessa. Uhum, Interessa o que ele fez com a Amélia. Interessa o que ele aham, tem que ser julgado pelo que ele fez com a Amélia. uhum. E eu falo muito isso em defesas, viu? Não, mas você tá O certíssimo, né? advogado tá defendendo, o advogado do Ah, diabo. Não, né, não. A bonzinho, gente é tá aqui, a uma. gente tá defendendo este fato aqui. Exato, até porque, enfim, se formos entrar em uma. Se for relativo, como você Aham, disse, né? Se for relativo, aí não vai se cumprir a lei, né? Não é justamente. relativo, ele tá ali para falar daquele assunto, tá corretíssimo. Justamente. Doutor, muito obrigada, gostei demais, né? A gente entrou em outros assuntos aqui, e foi até por minha causa, mas porque eu acho que Uhum. também faz parte, né? O caso da Amélia, ele é um pedaço de uma sociedade que tem muitas coisas que precisam olhar. Uhum. E gostei muito. Aqui a gente tem uma regra, tem que voltar depois, Ai, que bom. tá? Então Voltarei. vamos trazer outros casos, outras. Eu tô levando o podcast mais de uma forma mais leve para mim, de uma frequência menor, até porque eu tive burnout pelo cansaço, mas eu não pretendo parar, ele vai continuar. Até pelo que a gente conversou no começo, né? Um dos pilares do Elas Dizem é informar, Informa. né? Divertir também às Uhum. vezes, né? Inspirar também, mas um dos pilares é informar. E nós, de modo geral, brasileiros, não somos tão bem informados. Então, que cada um faça a sua parte. Eu Uhum. entendo que essa é a minha. Se uma pessoa entrar ali, assistir, ficar informada, eu já fico Ótimo. feliz, né? Justamente. A Imagina mensagem você chegou. exatamente. Então, quero te agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Te agradecer também por toda essa atenção, por cuidar desse caso da Amélia. E eu ficarei na torcida, inclusive estarei lá no dia. E te desejar aí muita força, né? Porque eu sei que, como humano, não é fácil ter Não, contato com justamente. porque o caso da Amélia é um de tantos que você lida todos os dias, né? E dizer que o seu trabalho é muito importante. Fico muito grata pelo caso da Amélia, mas te parabenizar pelo trabalho, te agradecer por estar aqui mais uma vez. Continue publicando conteúdo no Instagram. A gente, inclusive, vai ficar aqui nessa tela em algum lugar o Instagram do Dr. Reginaldo. Continue divulgando para nós, porque a gente precisa entender mais os nossos direitos, entender quando que a gente precisa de um advogado, porque muitas vezes a gente não sabe. Sim. Né? Então, muito obrigada. E, para finalizar, eu quero pedir para você deixar uma mensagem para o nosso público aqui, tá? Que aí eu não te interrompo mais. Para Obrigado, fechar. Bartira. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. É um prazer, é uma honra estar aqui com você, ainda mais um podcast que é feito para informar. Eu acho que. E informação boa. Porque a gente vive num mundo de informações que às vezes não são boas. Uhum. E a gente carece disso. Então, parabéns. Sim. Que você continue nessa trajetória maravilhosa. Já acompanho seu podcast há algum tempo, Ludmila. É uma espectadora assídua. Então, parabéns. E eu estou sempre à disposição. Acho que esse trabalho fundamental aqui, que engrandece nossa sociedade. E eu acho que a gente, plantando essa sementinha aqui, no final a gente pode ter uma floresta muito bonita. Obrigada. Nós Frondosa, tá? continuar e trabalhando juntos. Com certeza. E eu falo para os ouvintes que direito a gente não abre mão. Então, procure seus direitos, procure saber seus direitos. Você sempre, com certeza, conhece um advogado ou advogada de confiança. Sempre consulte um advogado, porque direito a gente não pode abrir mão dele. Então, Eu estive com uma advogada esses dias, mas ela era de direito passageiro aéreo. Ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é o direito não
Socorre aos Os que que dormem. né? Ela Aham. falou que é É. algo muito dito. Então, gente, é importante a gente É buscar, né? importante, é importante. Não deixar Às aquilo. vezes, na dúvida, procura um advogado. Eu É tô com isso. dúvida, vai, você tem um conhecido que é advogado, você tem um amigo que é advogado, procure, porque direito a gente não pode abrir mão, sabe por quê? A gente arrepende. É verdade. E a gente precisa buscar quem entende dos assuntos, né? Não é o Justamente. Google, Ju- não é o meu Justamente. primo. Não é o chat GPT, não é o É. Google, são ferramentas maravilhosas, são, Mas de apoio ajudam ao muito, profissional especialista, ajuda. né? Mas nada substitui isso aqui, ó. É, Sentar frente a frente, conversar, confiança, nada substitui isso. e nada, a empatia do ser humano também, a IA, o Google, não É podem. interessante isso, né? Você viu? Não sei se você assistiu Fantástico domingo, Não. coisa horrorosa. O nível, o aumento de pessoas que estão deixando de procurar psicólogos e psicanalistas para se consultarem com a IA. Aí, os psicólogos e psicanalistas daqui a alguns anos estarão multimilionários, porque a demanda vai ser tão alta que eles não vão conseguir Eles não vão atender, conseguir eles vão ter que atender. elevar o valor da consulta. Justamente. Aí porque hoje, uma sessão de análise já é cara, viu? Vocês, É. viu? Vocês aí que vão. Ai, eu soltei minha bolinha do anel. vai fazer a análise, vai ter uma ficha lá para preencher. Você vem de onde? De IA, então o preço é dobrado. Quem é seu analista anterior? É o ChatGPT? Chat GPT? Então, o valor da consulta é dobrado. É porque dobrado vai me exigir aqui. muita energia aqui. Mas, enfim, que busquemos. Vou deixar aqui as redes sociais do Dr. Reginaldo. Procurem um profissional, tá? Entendam que a gente tem que buscar informação. Lá ele compartilha informações da especialidade dele, Uhum. né? Tem a doutora Ludmila Adorno, que é a esposa dele, que compartilha também sobre o direito de família. Então, gente, vamos buscar informações que sejam boas. E o que é informação boa? Informação útil. Porque isso engrandece a nossa vida. E, com certeza, quando a gente precisar... Por exemplo, eu só sabia da existência do do assistente de acusação porque eu busquei me informar. E eu pude ajudar uma outra pessoa com essa informação. Justamente. Então, informação é poder, conhecimento é poder, já dizia minha avó. Então, muito obrigada a você que está aí nos assistindo. Não esqueça de curtir, compartilhar esse episódio. Não sou de ficar interrompendo muito durante para pedir, mas isso é muito importante para o canal, tá, gente? E não esqueçam de seguir o Dr. Reginaldo. E estou fazendo um mexão para a Lud aqui também, para a doutora Ludmila, Direito de Família. É importante a gente entender. Vou casar, tem um episódio aqui falando sobre direito de família. Então, busquem informação, tá? Tem muito episódio informativo aqui. Se não for aqui, busquem em outro lugar, mas busquem, tá? E aí eu vou pedir pro diretor abrir aqui pra gente dar tchau, né, doutor? Pro nosso público maravilhoso. Tchau pra vocês, gente. Tchau. Ai, aqui embaixo. É porque a gente tá olhando. É porque eu tô olhando pro vídeo. Gente, é porque a gente adora se olhar, tá? Desculpa aí. A gente adora se olhar, a gente tá olhando pro vídeo. Então, tchau, gente. Tchau. Muito obrigada pela audiência. Sempre fiquem com Deus. Beijos.